Ficou faltando esses relacionamentos, que são os mais complexos. Porque, por exemplo, dois aqui são bidirecionais. Esses dois, até que nem tanto, porque é unidirecional. Mas a gente ainda não tinha feito também. Então vamos começar a partir dali. O carro e o aluguel, a gente acho que ainda não fez o mapeamento. O carro ainda não. O aluguel a gente já até fez ele virar uma entidade. Mas ainda está faltando, por exemplo, aqui o motorista e o carro, que ainda não foi feito. Mas o carro ainda não fez nada. Vamos escolher alguma coisa aqui para começar. Bom, como o carro... Vamos fazer o carro virar uma entidade. Vamos lá. Então, a classe, para ser uma entidade, ela tem que ter algumas coisas prontas. O construtor padrão já está aqui. O toString a gente fez, mas não é obrigatório. A gente precisa de um equals e de um hashcode. Então, lá, botão direito, source, gerar equals, cadê? Hashcode equals. Eu não quero todos esses atributos, eu só vou olhar o código. Se tiver dois carros com o mesmo código, para mim é o mesmo carro. Então, equals hashcode, construtor. Vamos lá, colocar que ele implementa serializable. Se implementa serializable, a gente tem que colocar lá um serial version ID. Eu peço para ele gerar um na minha classe. Agora eu posso fazer com que ela seja uma entidade, fazendo o quê? A gente anota ela com @entity, Ctrl Shift O, lembrando que não é nada com Hibernate. A tabela, se eu deixar desse jeito, ela vai procurar uma tabela com carro com C maiúsculo. Então, a tabela, nós estamos fazendo o carro, não é isso? É. O carro está com C minúsculo. Se eu tentar acessar com C minúsculo, vai dar erro. Então, a gente precisa vir aqui e mudar @table. O name que a gente vai colocar na tabela é carro com C minúsculo. Ctrl Shift O, faz o import. Então, agora já é uma entidade. Já está quase pronto aqui. Quem que é a chave primária do carro? Lá no banco, o código é a nossa chave primária e ele já é autoincremento. Então, @id no código, @generated_value. A estratégia é, por enquanto, a identidade. Nós estamos usando a identidade em todos eles. Nessa parte está pronto. Vamos lá, placa, chassi, cor está correto. O valor da diária vai dar problema. O valor da diária ficou valor underline diária. Então aqui eu preciso mudar o nome dessa coluna, eu não posso deixar o nome padrão. Então @column, o name vai ser valor diária. Ctrl Shift O para arrumar o import. Até aqui está certo. O que está faltando? O mapeamento, né? Os acessórios, o modelo e os aluguéis, que é justamente a parte que a gente tem que fazer aqui. Ó, modelos, acessórios e os aluguéis. Mas o carro agora já está, pelo menos virou uma entidade. Vamos aproveitar que agora ele é uma entidade e vamos fazer esse relacionamento com relação ao carro, ao modelo do carro. Tentar fazer esse pedaço aqui. Então a ideia é que o carro tem sempre um modelo, mas o modelo vai ter vários carros criados a partir desse modelo. Então é muitos para um unidirecional. Lembra o esquema, vai lá no resumo e procura lá muitos para um unidirecional. Só muda os nomes. Aqui é a tarefa, muitas tarefas para um grupo e aqui são muitos carros para um modelo. Como é que a gente faz um mapeamento? No lado simples, que é o lado grupo aqui, não tem nada diferente. No nosso diagrama, o lado simples é o modelo. O modelo não conhece o carro. E o modelo já está pronto. O modelo, se vocês olharem lá, a gente já fez o mapeamento todo do modelo. Então eu não preciso mexer aqui. A gente só precisa mexer, então, no carro, que é esse lado de cá. Com essas duas anotações aqui, ó. Vou copiar. Vamos lá no modelo do carro. E vou colar elas aqui, ó.
separar para ficar mais fácil. Então, ó, muitos para um é muitos carros para um modelo. E eu vou dizer ainda o seguinte, quando fizer o mapeamento, eu quero que tenha no carro uma coluna guardando o código do grupo. Tá? Que é, na verdade, aí, o código do grupo é lá no exemplo, né? O código do modelo. Acho que esse é o nome que está lá no banco. Código modelo, é esse o nome mesmo. Ele vai receber a chave estrangeira aí para ligar com o modelo do carro. Então, código modelo é o nome da coluna que recebe o código do modelo do carro dentro da tabela carro. Ctrl Shift O. Está feito o mapeamento do modelo com relação ao carro. Então, a gente pode vir aqui e riscar esse mapeamento aqui. O que mais a gente já pode fazer? Vamos fazer esse aqui, do carro com acessório. Embora seja muitos para muitos, ele é unidirecional. Então vamos fazer ele aqui. Muitos para muitos, unidirecional. Resumo. Vamos lá. Muitos para muitos, unidirecional. No nosso exemplo aqui é carro com acessório. Então é muitos carros para muitos acessórios. Mas o acessório não conhece os carros. Mapeamento que a gente faz no lado que não conhece, no caso aqui o autor, como ele não conhece o livro, ele é uma entidade normal. No nosso exemplo, o acessório, como ele não conhece o carro, ele já está mapeado, então eu não preciso fazer nada. Quem vai mudar é o outro lado, que é o responsável pelo mapeamento aí. A gente vai adicionar isso aqui nele, ó. Aproveitar e olhar se o código está usando 7. O código está errado. A gente está fazendo acessório, é esse atributo aqui, ó. Eu vou colar aqui. É muitos carros para muitos acessórios. Então, many to many. Eu vou criar uma tabela para fazer o join dessas coisas. Como é muitos para muitos, lá no mapeamento vai ter uma tabela extra que faz a ligação entre as outras duas. No nosso banco, existe aqui uma tabela carro-acessório, que faz a ligação entre carro e acessório. Então aqui não é livro-autor. Eu vou chamar de carro-acessório. E aí eu tenho que criar as colunas. Quem é que recebe? Porque nessa tabela do meio aí, eu preciso pegar as duas chaves das outras duas tabelas e trazer para cá como chave estrangeira. Aqui eu chamei de código carro e código acessório. Então aqui é o código carro. E quando vem do acessório para cá, vai ser código acessório. Então vai ser essa tabela recebendo o código do carro e o código acessório do acessório. Ctrl Shift O. Não perguntou nada porque só tinha uma opção, ele já faz o import de uma vez, tá? Se não abrir aquela janelinha é porque ele já só tem uma classe, então ele já traz ela. E aí está feito esse mapeamento, ó. Muitos para muitos. Podemos vir aqui e riscar esse cara. Só que o carro ainda não está pronto. Porque o carro ainda tem que mexer com aluguel. Bom, aqui qualquer uma das duas vai dar trabalho do mesmo jeito. Vamos escolher uma aqui. Vamos partir de carro e aluguel aqui, ó. Vamos tentar fazer essa aqui. Então vamos tentar fazer carro com aluguel. O carro já está como entidade, o aluguel também já é uma entidade. Então é só fazer os relacionamentos. A gente precisa arrumar então o carro aqui. E depois no carro arrumar o aluguel. Essa parte aqui. Vamos lá ver como é que a gente faz esse relacionamento funcionar aqui. Aqui é um para muitos, ou muitos para um, bidirecional. Então vamos lá procurar muitos para um, ou um para muitos bidirecional. Tá aqui, ó. Um para muitos, bidirecional. O ML, normalmente, se for bidirecional, a gente não precisa colocar a seta. É por isso que no desenho aqui não tem a setinha, tá? Quando a gente acha a seta, é normalmente para dizer que é só naquela direção. Se não tem, é porque o carro sabe dos aluguéis e o aluguel sabe do carro. Vamos fazer esse mapeamento então.
Aqui era um cliente para vários pedidos. No nosso caso, é um carro para vários aluguéis. Então vamos começar aqui no lado do pedido, que é o lado do muitos. O que a gente tem que fazer além da parte específica do mapeamento? Colocar essa parte em cima aí do cliente. Aqui no exemplo, no nosso caso, o lado do muitos é o aluguel. A gente põe no carro. É muitos aluguéis para um carro. Qual é a coluna que eu quero que receba a chave do carro dentro do aluguel? Vou botar código carro. Ctrl Shift O para arrumar aquela muitos para um. Código do carro, que é justamente o nome. Vamos olhar lá no aluguel. Ó. A gente colocou aqui, ó, código carro é o nome da coluna que vai receber a chave do carro dentro do aluguel. Então a gente fez, se a gente pensar no desenho, daqui para cá. Esse pedaço aqui está feito. Agora tem que fazer o contrário, né? E do outro lado? E no lado aqui, no caso do cliente, no nosso exemplo, no lado do carro, tem que fazer. Eu também tenho que colocar uma anotação. Então vamos lá no lado do carro. Só que ó, é um carro para muitos aluguéis, beleza. Só que quem já fez esse mapeamento para mim? Olha, lá na classe aluguel já tem o mapeamento sendo feito por esse atributo chamado carro minúsculo aqui. Ó. Esse atributo já fez o mapeamento entre as dois para mim. Então aqui eu aviso, olha, já foi mapeado no atributo carro dentro do aluguel. É para isso que isso aqui está aqui. Ctrl Shift O. Pronto. Eu não posso deixar os dois lados tentando fazer o mapeamento, senão sai aquelas loucuras, gera uma tabela extra, gera umas ligações extras que não deveriam existir. Aqui não. Esse cara fez o mapeamento, já está ok, ele já sabe fazer a ligação. Então esse cara só tem que avisar, olha, é um para muitos, mas já está mapeado lá na outra por esse atributo aqui. E é o que está aqui, ó. E aí está feito. No outro sentido, a gente faz daqui para lá. Ó. Então esse relacionamento fechou. Carro com aluguel. Como o nosso carro agora não tem mais relacionamento com ninguém e ele já é uma entidade, se você olhar o carro agora, ó, não tem nenhum atributo aqui, deixa eu só tirar esse espaço, que não tenha sido mapeado. Ó. As colunas normais e aí os mapeamentos, ó, acessórios, modelo e aluguéis. Fechou o carro, então a gente pode vir e finalizar o carro. Tá faltando só esse relacionamento e aí finalizar a classe aluguel. Mas é o mesmo esquema, ó. É muitos para um bidirecional. Mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui entre aluguel e carro, vai fazer aqui entre aluguel e o motorista. Então vamos pegar lá o motorista. O que tem que arrumar aqui no motorista que eu tinha esquecido, agora que eu olhei o atributo que eu percebi. Lá no motorista, na nossa tabela virou pessoa, é uma tabela só, lembra? Single table. Número CNH é número underline CNH. Então aqui não posso deixar a coluna desse jeito. Eu vou ter que colocar aqui um arroba column e avisar que o nome é número CNH. Ctrl Shift O. E aí o aluguéis. Então, o motorista tem vários aluguéis, assim como o nosso carro tinha vários aluguéis. Então, mesma coisa a gente vai fazer aqui. Como é que a gente arrumou do lado do aluguel em relação ao carro? Muitos para um, mesma coisa aqui. É isso mesmo? Não, é o contrário. Aqui no motorista a gente repete, ó. Mesma coisa que a gente fez para o carro, ó. É muitos aluguéis para um motorista. Só que agora eu não quero mais guardar a chave do motorista como código carro. Aqui vai ser código do motorista. Eu acho que esse é o nome que está lá no aluguel. Vamos descobrir. Isso, ó, código do motorista. Então, essa coluna dentro da tabela aluguel vai receber a chave
como chave estrangeira aí o código do nosso motorista. Então a gente fez a ligação do aluguel com o motorista. A gente fez aluguel com o motorista daqui para lá. Tirar esses espaços. E aí, de lá para cá. E do motorista para cá é a mesma coisa que do carro para lá. Ó. Tem que ter um mapeamento, mas é só para dizer que já foi feito. Ó. Um motorista vai ter vários aluguéis. Mas isso já está mapeado lá na nossa classe aluguel, no atributo chamado motorista. Esse atributo dentro da classe aluguel já está fazendo esse mapeamento de muitos para um para mim. Só estou avisando que é um para muitos, mas já está feito por lá. E aí a gente fechou no outro sentido. Seria de lá para cá. E aí fechou esse relacionamento. O que está faltando? Como é que eu tinha fechado o motorista antes, hein? Nem estava pronto ainda. Estava faltando coisa. Agora fechou. O aluguel já está tudo feito um mapeamento. A gente pode vir aqui e finalizar. E aí terminou o mapeamento de todas as classes. Não faltou nenhuma ligação, não faltou nenhuma classe, nem nada aqui. Está feito. O que mais a gente tem que fazer aqui? A gente tem que testar isso aqui de alguma forma. Esse código que eu postei para vocês, ele não é o código que a gente vai estar usando lá quando a gente estiver fazendo aplicações web com Spring. Esse mapeamento continua valendo. Isso que a gente fez aqui continua tendo que fazer. A maneira de usar é que quando a gente for usar o Spring vai ficar diferente. Nesse exemplo que eu passei para vocês, é como se a gente estivesse fazendo sem Spring. Não existe o Spring. Como é que a gente faria? Uma maneira é essa que está aqui nesse código. O que está sendo feito aqui? Isso aqui é só para complicar a cabeça de vocês. Mas eu criei aqui um DAO genérico. Como assim um DAO genérico? Não sei se vocês viram o padrão de projeto DAO. Tem lá de Data Access Object. É como se fosse um objeto específico para cuidar do acesso aos dados de uma entidade. Então a gente passa para ele uma entidade como tipo e qual que é o tipo do ID, qual que é a chave dessa entidade. Por quê? Toda entidade, normalmente, você precisa gravar no banco, você precisa buscar pelo código, você precisa buscar todas as entidades de repente, você precisa alterar uma entidade, você precisa remover uma entidade. Então, para não ter que ficar implementando isso em todos os DAOs que a gente vai criar, o que está feito nesse exemplo? A gente cria esse generic DAO, que é uma interface, só está declarando os métodos aqui. Com isso aqui feito, a gente pode ter um JPA generic DAO, ou seja, é um DAO genérico, mas com JPA. Por quê? Como assim, professor? Por que eu estou fazendo um DAO genérico de JPA? Eu podia ter um DAO genérico com JDBC direto. Era só você implementar os mesmos métodos dessa interface, mas usando JDBC ao invés de usar JPA. Tá certo que aí não ia ter precisado ter feito esse monte de mapeamento, mas é possível. Nesse caso aqui, esse JPA Generic DAO é uma implementação dessa interface Generic DAO, mas para JPA. Então, aqui está a implementação daqueles métodos que a gente viu na interface. Ó. Como é que eu removo uma entidade? Mas você pega o Manager, o Entity Manager, pede para remover, pede para alterar, para gravar, a gente está usando aqui, para buscar pelo código, para buscar todos. Eu não sei por que eu fiz com a Criteria, acho que foi só para assustar mesmo. Tem gente fazendo pesadelo com isso até agora aí. Mas é para buscar todos, e aqui é o construtor. No construtor dessa classe, eu passo para ele o Entity Manager. Ele guarda o Entity Manager e guarda também qual é a classe do tipo da entidade que a gente precisa dessa classe para fazer algumas operações. Então aí é um JPA Generic DAO. O que mais tem aqui? E é uma classe abstrata. Eu nunca crio um JPA Generic DAO. O que eu crio, na verdade, por exemplo, é um carro DAO.
Aí sim, o meu carro DAO pode implementar ou ter herança daquela JPA Generic DAO. E aí eu posso implementar as coisas que são específicas, que não existem no nosso DAO genérico aqui. Tá, então esse DAO genérico é só as operações básicas que a gente normalmente precisa. Só que eu não parei a complicação aqui não. Eu criei um DAO Factory aqui, uma interface DAO Factory. É uma fábrica de DAOs, é ela que a gente usa para criar os DAOs. A gente não vai criar esses DAOs na mão, tá? É essa fábrica que vai estar criando ela para a gente. E aí eu coloquei alguns métodos que a gente pode precisar nessa fábrica, por exemplo, abrir a conexão, fechar, começar a transação, finalizar a transação, abortar a transação. Esse método aqui só existe porque, eu não sei se vocês lembram, no final normalmente das coisas que a gente faz no banco, a gente tem que fechar o Entity Manager Factory e o Entity Manager. Como o Java não tem a ideia de destrutor, eu tive que colocar isso no método e lembrar de chamar esse método durante a execução. Eu não vi um jeito melhor de fazer isso. Então aqui é só uma interface genérica, com esses métodos que eu preciso. Aí mesma coisa, eu implementei um DAO Factory, só que para JPA. Implementa aquela interface, então ele tem que implementar aqueles métodos todos lá. Ó. E aí está tudo aqui. O construtor, eu só passo o nome da Persistence Unit. Então ele cria o Entity Manager Factory para mim. Ele já tem a parte de log feita aqui também. Que mais? Abrir conexão é só, na verdade, criar um Entity Manager. Então eu vou lá e peço para ele criar um Entity Manager. Fechar a conexão é fechar o Entity Manager. A parte de transação, ó, começar a transação, finalizar a transação, abortar a transação. E por último, o finalizar DAO Factory é o que eu falei, ele só vai lá e fecha o Entity Manager Factory. É isso que eu falei para você aí, não dá para fazer um try com resources, porque eu abro num momento e só fecho quando o cara não precisar mais, aí ele vai lá e dá esse chamado aqui. Mas é aquele negócio que eu falei, isso tudo que a gente está vendo aqui, não vamos usar isso aqui depois, eu só estou mostrando a loucura que está nesse exemplo. Então aqui é uma fábrica de DAO, só que para JPA. Como é que eu crio o DAO? A gente usa esse método. Eu vou pedir para a Factory, eu vou pegar o objeto da Factory, vou falar para ela, olha, cria para mim um DAO para essa classe aqui. Ele me devolve um DAO. E aí eu posso usar esse DAO. Por que eu estou usando a Factory para criar os DAOs? Para todos os DAOs que eu criar estarem usando o mesmo Entity Manager. E aí eu conseguir controlar a transação entre esses objetos DAO. Se eu não tivesse esse controle do Manager, não teria como eu fazer uma transação envolvendo mais de um DAO, por exemplo. Não ia conseguir fazer isso. Agora, com a Factory controlando ele, a gente consegue gerenciar essa bagunça e vai dar certo. Bom, com isso pronto, aí sim, a gente cria os nossos DAOs, por exemplo. Eu quero um carro DAO. É só fazer herança de JPA Generic DAO. A entidade é carro, a chave é do tipo long. Automaticamente essa classe agora já tem gravar, buscar, remover, alterar, está tudo pronto, porque essa interface definiu. Eu só preciso, na verdade, implementar as coisas que não existem no nosso DAO genérico. Por exemplo, buscar o carro com o modelo pelo código. Isso não é padrão, não é toda entidade que precisa disso, então é específico só para o carro. Eu quero buscar um carro já com os acessórios. Eu quero buscar um carro usando paginação. Eu quero saber quantos carros existem. Tá? Então, a gente tem que implementar. Eu fiz nesse exemplo retornando nulo. Todos eles. E aí está feito isso para todos. Ó. Motorista DAO, modelo DAO, toda a classe tem aí um DAO para a gente usar. Vamos aproveitar esse código, vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar um programa principal, só para a gente, por exemplo, buscar os fabricantes, só para a gente ver como é que a gente usa. Então, eu vou criar uma nova classe. Não vou botar no pacote modelo não, eu vou botar... Boa pergunta. Chamar de controle, não faz muito sentido não, mas o nome do pacote não importa. Só não fica dentro com o modelo porque não faz muito sentido. Eu vou chamar aqui de, sei lá, testes.
porque a gente vai usar essa classe para fazer alguns testes usando essa bagunça toda que a gente criou aqui. Vou criar um método principal, lembra? Public static void main seria no netbean. Isso aqui é main, eu lembrando, né? Digita main, Ctrl espaço, e aí dá Enter. Porque ele já gera o nosso método principal. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu falei que a gente não cria o DAO na unha. A gente vai criar o DAO através da fábrica. Então eu preciso de uma fábrica. Então vamos lá. O nome da fábrica aí é JPA DAO Factory. Vou chamar aqui de fábrica. Recebe um new JPA DAO Factory. Eu tenho que passar para ela uma string com o nome da Persistence Unit. No nosso programa, a gente nem tem Persistence Unit. Ou tem? Não, tem sim, nós criamos já. Está com esse nome, é Projeto JPA-PU. Podia mudar esse nome era do nosso outro teste, né? Chama aqui de locadora carros PU, alguma coisa assim. Não faz diferença, tá? Podia botar abacaxi aqui, que também funciona. Só para não ficar igual da outra. Locadora carros PU é o nome da minha Persistence Unit, é esse nome que eu passo para cá. Pronto, eu tenho uma fábrica. Com essa fábrica, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou pedir para a fábrica abrir uma conexão. Abra a conexão com o banco para mim. Na verdade, o que ele faz internamente é guardar o Entity Manager dentro da fábrica. Em algum momento, essa fábrica vai ter que fechar essa conexão. Eu já vou colocar aqui para não esquecer. E depois, quando eu terminar de usar ela, eu preciso finalizar a DAO Factory para fechar o Entity Manager Factory. Ok. Depois que a conexão está aberta, é aqui que eu vou criar os DAOs. Então eu vou lá na fábrica e peço para ela, olha, cria um DAO para mim. Eu tenho que passar para ele a classe do DAO que eu quero. No caso, eu quero buscar fabricante. Então eu vou pegar aqui, ó, fabricante DAO. Esse é o nome da classe. .class. Eu tenho que passar a classe do DAO que eu estou querendo que ele crie para mim. Esse método ele vai me devolver o quê? Um fabricante DAO. Então aqui eu preciso ter uma referência para receber o DAO fabricante DAO que ele criou para mim. Ah, mas por que você não foi direto e não criou o fabricante DAO? É o esquema que eu falei para vocês. Eu não tenho como controlar a transação se os DAOs não estiverem usando o mesmo Entity Manager. E quem está fazendo esse controle para que eles usem o mesmo Entity Manager é a fábrica. E de repente eu preciso do fabricante, eu preciso do carro na mesma transação. Então eles têm que estar usando a mesma fábrica para criar com o mesmo Entity Manager. Ok, agora que eu tenho esse DAO, eu posso usar ele. Então eu posso ir lá no DAO e falar para ele, olha, busca todos para mim. Esse buscar todos vai me devolver uma lista de fabricante. Então aqui, ó, list de fabricante. Ctrl Shift O. O list é o Java Util List. Pronto, ele buscou os fabricantes. Eu posso fechar a conexão. Antes de fechar, vamos pedir para mostrar, para a gente ver algumas coisas que podem acontecer aqui. Eu vou jogar esses fabricantes na tela. No caso, eu vou fazer um laço. Percorrendo todos esses fabricantes. E eu vou... Sysout. Eu estou lembrando de outra ideia aqui. Joga o F na tela para mim. Vamos olhar o fabricante e ver o que o toString dele está fazendo. Ó. Que nem eu lembro.
O toString só está jogando o código e o nome, que é o que tem dentro do fabricante. Então tá tranquilo, não tem que se preocupar com nada. E aí testar e ver o que acontece. Vou pedir para rodar. Escrever um mundo de informação aqui. Consegui subir. E mostrou todos os fabricantes. Ó. Mas olha a quantidade de coisa que foi gerada pelo JPA Hibernate, cara. Por que está mostrando esse mundo de informação de log? Porque lá na configuração que a gente fez, eu pedi. Eu falei para ele, olha, eu quero um trace dessa parte e um debug dessa parte. Cara, trace, ele mostra... Você vê o que ele faz? Ó. Quando eu fiz o select, ele te mostra, olha, pegando esse atributo, jogando o tipo tal, jogando o valor tal. A consulta, em algum lugar ele fez um select. Olha como é que ele mostra, que bagunça. O select que ele fez está aqui. Aí, ó. Extraiu um valor do tipo BigInt valendo 1. Depois extraiu um valor do tipo varchar com Fiat. Ele te mostra, cara, valor por valor do que ele conseguiu trazer daqui antes de jogar para você dentro do objeto. Tá, então você pode ver que tem trace e debug mostrando um monte de coisa aqui. Às vezes é interessante, às vezes quebra um galho isso aqui. Você vê essas coisas acontecendo, às vezes te ajuda a achar um problema. No nosso exemplo aqui, eu acho que está atrapalhando, tem informação demais aqui. Eu vou diminuir esse nível, eu vou botar aqui, olha, me avisa só se der problema. E só se der problema. Eu mudei para warning, o nível dos dois. E aí se eu rodar de novo, ainda assim mostrou um monte de coisa aqui. Ou é da execução antiga? Deixa eu limpar e rodar de novo. Não, ainda está mostrando um monte de coisa. Vou dar mais lá. Isso aqui é parte de JPA funcionando. Meu Deus. Mas é porque também, ó, eu devo ter colocado o debug no root. Vamos tirar, botar aqui warning também. Vamos ver se muda. Aí, ó. Agora ele ficou bem mais sucinto. Na verdade, ele não mostrou nada. Só a resposta. Como eu sei que não vai dar erro, não tem problema. O que podia ter acontecido aqui? Nesse caso do fabricante, nossa, meu mouse já era. Ai, o botão não funciona. Me ajuda. 30-0. Aê. O fabricante não tem perigo, porque o fabricante não tem relacionamento com ninguém. Ó. Lembra o fabricante? Ele está isolado aqui no canto. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o modelo, para a gente ver o que vai acontecer. Como não testar um programa, tá? Eu vou comentar o que não precisa e... fazer só a parte nova. Então eu quero a parte de modelo. Então eu preciso de um modelo carro DAO. Vou chamar aqui de DAO MC. Eu preciso ir lá na fábrica e pedir para ela, ó, cria para mim um DAO. Modelo carro DAO.class. Ele vai criar o DAO para mim e está aqui. Com esse DAO MC, agora eu posso pedir para buscar todos. Busca todos os modelos do carro para mim. E aí vamos mostrar na tela todos os modelos do carro. A gente vê se vai fazer alguma coisa diferente. Criar uma lista aqui para receber isso. Ctrl Shift O para arrumar essa bagunça. Mostra o modelo do carro.
Vamos ver se vai funcionar. Tá lá, ó. Todos os modelos do carro. Se você olhar a classe do modelo do carro, vocês vão ver que o modelo do carro ele não está isolado. O modelo do carro ele sabe a categoria e ele sabe o fabricante dele. Ele tem um relacionamento com outra entidade, que é o fabricante. Nesse exemplo, se você olhar o fabricante, ele veio também. Para todos os modelos, você tem o seu fabricante. Por que veio automático? Eu não sei se vocês lembram quando a gente viu o material, quando eu falei lá de lazy eager loading, o padrão é esse aqui, ó. A nossa classe, ela é... cadê? Modelo, fabricante. É muitos modelos para um. É many to one. Mas many to one, ele usa a estratégia eager. Ou seja, ele já traz o 1 para você. Ele já traz o fabricante automático, sem você pedir. E foi o que aconteceu aqui. Ele está buscando e trazendo o nosso fabricante. Aqui seria interessante ver o SQL, pelo menos. Para ver o que ele fez na hora de mostrar. Nossa senhora. Não consigo subir. Vamos lá, olha que coisa horrorosa que ele fez aqui, ó. Busca para mim todos os modelos do carro. Legal. Na sequência, olha aqui que ele está fazendo. Ele fez um select para pegar o fabricante daquele primeiro carro. Fez um select para pegar o fabricante do segundo carro. Ele fez um para cada. É certo fazer assim? Funciona, Rafael? Funciona. É assim que você faria? Não. Não tá legal você fazer trocentas consultas. Aqui tudo bem. Se você olhar o modelo do carro, você tem só alguns modelos aqui nesse exemplo. Ó. Nós temos 20 modelos. Se eu tivesse 20 mil, iria fazer 20 mil consultas, cara. Para pegar o fabricante, não faz sentido isso. Então, normalmente, o que a gente costuma fazer? Eu até expliquei para vocês. A gente desabilita. Deixa tudo usando fetch, type do tipo lazy. Não traz, não. Só traz se eu quiser. E se eu quiser, eu vou lá e busco. Mas aí eu faço uma consulta só, faço um join e já traga tudo para mim. Não é o que está acontecendo aqui. Por que está mostrando o modelo do carro? Se você for lá na classe modelo carro e olhar o toString, o fabricante está aqui, ó. Por isso que ele buscou. Não é por isso que ele buscou porque precisava mesmo. Ele está usando a estratégia eager. Acho que mesmo se eu tirar esse fabricante daqui, ó, vou testar. Eu tirei o fabricante do toString, tá? Vou rodar o mesmo programa. Vamos ver se ele vai fazer as mesmas consultas. Tá lá. Ó. Ele fez do mesmo jeito. Olha quantos selects ele fez. Um para cada modelo do carro que ele encontrou nessa consulta, ele foi buscar o fabricante. Mesmo que lá embaixo eu não precise, eu não estou mostrando ele. Ó. Eu não usei essa informação e ele buscou. Isso é horrível. O desempenho dessa aplicação vai ficar ruim. E aí o pessoal, o JPA Hibernate é uma tranqueira. O select na mão é muito mais rápido. Mas o cara nem parou para ver o que diabo que o JPA está fazendo aqui, por que está dando esse problema. Como é que eu desabilito? A gente põe esse fetch como lazy no nosso relacionamento. Então, no caso, no nosso exemplo, a gente vai lá no modelo, vamos lá procurar o fabricante, ó, many to one. Só que eu quero que você faça uma busca usando o lazy. E eu estou pedindo para ele, olha, não traz os fabricantes. Se eu rodar o mesmo programa, mostrou do mesmo jeito e só buscou o modelo do carro. Ele parou de buscar os fabricantes de cada um dos modelos de carro, porque eu falei, não preciso dessa informação. Não estou usando, eu tirei do toString. Em nenhum lugar alguém pediu isso. Então tá ok, funcionou o programa. Ah, mas e se alguém precisasse de um modelo de um carro específico?
Olha o que acontece, ó. Imagina que aqui, depois que eu mostrei todos os modelos, eu vou lá e vou pedir para mostrar. Então, vou fazer um sysout aqui. Vai lá nos modelos, pega modelos, pega o primeiro modelo de carro e nesse modelo de carro me mostra o fabricante, quero saber o nome dele. Nossa senhora, olha que rolo. Então, ó, eu peguei essa lista de modelos que veio do banco, peguei o primeiro modelo, peguei o fabricante desse modelo e pedi para mostrar o nome dele. Vai funcionar? Nesse primeiro exemplo, vai. Vamos rodar para ver. Aí vai dar erro. Não, funcionou. Chevrolet. Então, se você pegar aqui o primeiro modelo, ele tem como código do fabricante 2, código do fabricante 2, é o Chevrolet. Tá perfeito. Mas se você olhar os selects que ele fez, ó, o primeiro é quando ele pegou só os modelos, para poder mostrar eles aqui. Quando eu pedi para mostrar o nome do fabricante do primeiro modelo, ele gerou outro select. Ó. Ele teve que buscar esse fabricante. Por quê? O JPA olhou na entidade e falou, opa, eu não busquei esse fabricante ainda. Eu preciso dele. Aí ele gerou um select, foi lá e buscou para mim. Só que isso só funcionou porque o Entity Manager estava aberto ainda. Ó. Eu abri a conexão, eu fiz o Entity Manager ser criado aqui e fechei ele aqui. Como o Entity Manager está aberto, o JPA conseguiu gerar esse select e rodar para mim. Se eu mudar isso aqui de lugar, ou seja, fecha o Entity Manager e aí tenta pegar o fabricante do modelo. Lazy Initialization Exception. Ele não vai fazer isso para mim. Ele não vai automaticamente ir lá e buscar essa informação. Então, cuidado, isso aqui acontece direto, principalmente por causa de toString. A gente esquece, vai lá no toString e manda mostrar uma coleção, por exemplo. E esquece que a coleção não vem por padrão para dentro do objeto. E aí o Entity Manager está fechado, pau. Lazy Initialization Exception. Como é que eu podia resolver isso? Ou você inverte de novo, ou você, quando buscou todos aqui, já busca com os fabricantes. Eu não lembro se no DAO do modelo a gente tem isso feito. Deixa eu olhar. Isso. Eu tenho um buscar com o fabricante pelo código, que tem que implementar ainda. Esse não está pronto. Mas aí o que você faria nesse exemplo aqui? Se você fosse fechar e tentar pegar o fabricante. Você já podia buscar os carros com os fabricantes, mas sem fazer trocentos select. Você faz um select já fazendo o join entre fabricante e o modelo do carro. Que aí já vem todas as informações de uma vez. Na verdade, um join fetch, né? Isso vira JPQL. Para aí não precisar estar com o Entity Manager aberto. Tá, mas vamos tentar lembrar de sempre botar como lazy nas nossas classes. Depois tem que parar uma por uma aqui e sair olhando para ver se já está com isso ou não. Acho que nenhum deles está assim. Tem que arrumar todos eles. O modelo do carro já está ok. Tá, já está arrumado. O que mais pode estar errado nessas classes que eu esqueci de arrumar depois? Quando tem coleção, eu usei list. Porque eu quero, não acho um. Aqui, ó. Estou usando list e arraylist, list e arraylist. E lá eu falei para vocês do material não usar list. Eu falei para usar set e link de hash set. Acho que é isso que eu falei. Ctrl Shift O. Só que você vai arrumar aqui, vai dar erro nos métodos. Você tem que parar e arrumar. Tem outro aqui também, ó. São dois lists aqui. Precisaria pegar depois, né, todas as classes, moçada. Uma por uma. Trocar por set, hash set, link de hash set. Então, set.
Aqui não devolve um list, vai devolver um set. Aqui recebe um set, aqui retorna um set. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com set no programa principal. Eu acho que até dá para converter. Deve ter um jeito de você chamar aqui... to array não, mas deve ter de você pegar, por exemplo... se lá no programa principal eu não quero mexer com set, eu quero mexer com list. Eu até podia deixar um list aqui, ó. Mas aí você tem que fazer um pouco mais de código aqui. Você tem que fazer... criar um array list. E nesse array list colocar todos os elementos do... Aí eu fazendo uma confusão. Aluguéis aqui não pode ser aluguel. Vou chamar de A, ó, preguiça. E aí retornar... Aí eu fazendo errado. Vert. Nossa, que rolo. Aí também pode, ó. Embora internamente seja guardado num set, lá no programa, se alguém pedir, retorna numa lista. Às vezes pode funcionar isso também. Mas tem que arrumar isso em todas as classes que tem coleção. Shift O para arrumar tudo. Pronto. Vamos parar de viajar aqui e vamos voltar para os nossos problemas. O que mais eu queria mostrar para vocês? E se fosse um relacionamento onde tem... A gente viu o modelo com o fabricante. Mas é um fabricante. E se fosse, por exemplo, carro com acessório? Vamos tentar buscar todos os carros para ver o que vai acontecer. De novo, como não fazer? Vai comentando e fazendo de novo. Então eu vou criar um carro DAO. Vou lá na fábrica e peço para ela criar um DAO. Carro DAO.class. Agora a gente usa o DAO para buscar todos os carros. Isso vai me devolver uma lista de carro. Ctrl Shift O. Vamos mostrar. Então eu criei o carro DAO, busquei todos os carros e estou pedindo para mostrar. Antes de rodar, vamos dar uma olhada como é que está a implementação do toString dentro do carro, porque é aqui que eu vou chamar o toString dele. Lá na classe carro, o toString mostra tudo, cara. Mostra os acessórios, mostra modelos, mostra os aluguéis, está mostrando todas as informações. Esse é o perigo, quando você esquece que ele está fazendo isso. Vamos ver por quê. Então aqui eu pedi para mostrar. Se eu executar o programa, Stack Overflow. Esse era um erro que eu queria... Eu já não lembro se eu falei para vocês. Estourou a pilha. Entrou em recursão. Por que entrou em recursão? Olha o que deve ter acontecido. Eu peço para mostrar o carro. Aí o carro vem e pede para mostrar os acessórios. Aí o acessório vem e pede para mostrar... Não, o acessório não tem problema. Mas aí eu peço para mostrar o modelo. Aí vai o modelo e o modelo pede para mostrar... Aqui não tem relação com o carro. Também não tem o problema não. Mas o carro mostrou então acessórios, modelo e aluguéis. Quando chega no aluguel e eu peço para mostrar o aluguel, o toString do aluguel pede para mostrar o carro. Então, o carro mostra o aluguel. Quando chega no mostrar o aluguel, chama o carro. Mostra o carro. Quando mostra o carro, mostra o aluguel. Entrou num laço. Estourou a pilha. Não dá para fazer isso. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Não pode sair mostrando todas as coleções e todos os objetos em todas as classes. Você tem que parar e pensar. Quando eu peço para mostrar um carro, eu quero ver os aluguéis desse carro. Eu quero ver o modelo dele, eu quero ver os acessórios dele. E eu vou tirar tudo.
Toda a parte de relacionamento eu vou tirar. No aluguel, vou fazer a mesma coisa. Eu não vou mostrar motorista, nem a pólice, nem o carro. Mas e se o cara quiser ver isso, professor? Aí ele que vá lá, faça um get e mostre. Porque você evita o erro besta que nem esse que aconteceu agora. Vamos ver se agora some o erro. Ó, não deu mais o estouro de pilha. Porque o carro não está mostrando o aluguel não está mostrando o carro. Beleza. Mostrou as informações que eu queria? Eu tinha pedido para mostrar todos os carros. Tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 carros. São os 10 carros que está no banco. Beleza, então funcionou. Mas que preço? Vamos olhar o que ele fez em termos de select. Para ver a bagunça que virou aqui. Ó. Buscou todos os carros. Legal, é o que eu tinha pedido. Só que aí depois ele veio e buscou o modelo desse carro. Não, ele pegou todos. Ele pegou o modelo daquele primeiro carro. Aí pegou o modelo do segundo, do terceiro, do quarto. Buscou o modelo dos 10 carros, cara. Um por um. Por que ele fez automático? Vamos lá. Se você olhar os atributos dos relacionamentos, ó. Carro é um para muitos. Não, aqui é aluguéis, aqui, ó. Muitos para um no modelo, ó. Muitos para um. Qual que é o padrão, lembra? Muitos para um. Eager, ele busca automático. Só que ele não busca do jeito inteligente, ele busca do jeito que ele fez aqui, ele busca depois, ó. Não quero isso. Então o que a gente vem na mesma Manage One. Se você der contra espaço aqui, ó, se ele já tiver feito o import da anotação, você consegue achar fácil, ó. Fetch, contra espaço, lazy. Não busca o modelo do carro. Beleza. Os outros dois eu tenho que me preocupar? Vamos olhar. Aqui é muitos para muitos. Muitos para muitos, o padrão já é não buscar, é lazy. Então eu não preciso fazer nada. Aqui é um para muitos. Um para muitos também é lazy. Também não preciso fazer nada. Então, se eu rodar de novo agora, vai resolver? Acho que ele vai fazer a mesma consulta. Não, acho que agora vai funcionar porque eu tirei todas as relações do toString. Ó. Mostrou os carros. E ele só fez um select. Ó. Pega os carros para mim. Só veio o carro, moçada. Lembra, não tem modelo, não tem os aluguéis e não tem os acessórios dentro de nenhum desses objetos que eu estou mostrando aqui. Não existe aqui dentro. Tá funcionando, mas eles não existem dentro de cada um desses objetos desse list aqui. Se eu vier nesse ponto, por exemplo, vai lá nos carros, pega o primeiro carro. Nesse carro, busca para mim o modelo dele para poder mostrar o fabricante. Pega o fabricante desse modelo para pegar o nome do fabricante. Nossa senhora. Vai dar certo? Vai. Vamos rodar para ver. Porque o Entity Manager está aberto. Então, olha, ele mostrou todos os carros para mim. Aí chegou aqui, eu pedi, olha, eu preciso do modelo. Opa, então ele foi lá e buscou o modelo. Ah, mas do modelo eu preciso do fabricante. Opa, ele foi lá e buscou o fabricante. Tudo encadeado. Para depois pegar o nome e mostrar para mim o Chevrolet aqui. Se eu fechar antes e tentar fazer isso, Lazy Initialization Exception. Olha lá. Ó. Porque ele não tem modelo, não tem fabricante. Vai dar erro. Aí você para pensar, como é que o JPA sabe que não tem um modelo dentro desse carro? Para me dar essa exceção, hein? Se você olhar o seu carro, na sua classe, não tem nada aqui. Se você olhar o get modelo aqui, ó, não tem nenhum código aqui que ele verifique isso para mim. Minha teoria, eu não parei para olhar. O JPA muda as classes.
E ele, de alguma forma, ele altera a implementação dessa classe na hora de executar. Eu não sei se ele altera essa classe carro ou se ele gera uma classe carro dele que tem um carro meu dentro lá para ele poder fazer esse tipo de controle. Porque senão não tem como ele saber só por aqui, ó. Por que que gera uma exceção? Era só para se não tem um modelo, é para devolver null. Só que ao invés disso ele gera uma exceção. Então eu acredito que de alguma forma o Hibernate modifica essa classe de alguma forma para poder fazer esse tipo de controle e saber que ele buscou ou não essa informação. Tá? Então, cuidado com esse esquema. Não é porque está funcionando que está bom. Lembra que eu falei o sistema da BCZ lá, controlando o gado deles? O sistema estava uma carroça. Por quê? Provavelmente ele não tinha esse tipo de controle. O cara mandou ver, rodou. Mas o teste dele não tinha a quantidade de boi que o sistema da BCZ tinha. Na hora que caiu na produção lá para valer, o bicho enroscou. Tem que tomar cuidado. Então, sempre que estiver implementando, manda olhar, olha o SQL, que diabo que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como é que eu melhoro isso, como é que eu melhoro essa eficiência aqui. Vamos ver como é que a gente poderia testar isso. Ó. Buscar com modelo. Como é que eu faria para buscar um carro? Vamos pegar com acessórios. Se eu quisesse já o carro com os acessórios dele, a gente viu que, por padrão, ele não busca os acessórios. É lazy. Se você buscar o acessório com o Entity Manager aberto, ele vai buscar. Então aqui, ó, se você vier, se você for lá no sysout aqui, no primeiro carro, e pedir os acessórios, ó, pega os acessórios do carro. Como o Entity Manager está aberto, ele fez, ó. Ele fez um select de acessório para um carro acessório, fazendo um inner join com acessório, ele fez a ligação. Tá? Para pegar as informações do acessório. O que ele fez? 2 select, hein? Ah, tá, desculpa. Estou olhando a classe, muitos para muitos. Tem uma tabela de ligação, tem que ter um inner join mesmo. Ter olhado para o diagrama. Cadê o diagrama? Para ele pegar o carro e acessórios, ele tem que passar para essa tabela. Então ele tem que fazer um inner join para conseguir fazer. Tá correto. Eu estou viajando aqui. Mas ele fez porque o Entity Manager está aberto. E se eu quisesse fazer um select que já vem com isso para mim? Como é que a gente vai fazer isso, hein? É por isso que tem esses métodos colocados nesses DAOs, retornando null. Eu quero que vocês agora... Se bem que acabou a aula quase. Sabe que acaba a aula, hein? Muito 40, vocês têm aí pelo menos uns 10 minutos. Tenta pensar, como é que você faria essa consulta usando o JPQL? Como é que você faz para buscar um carro com esse código aqui, já fazendo trazer os acessórios?